Ou se você não quiser fazer o diagrama, aí você faz assim, ó. Também dá certo. Mas às vezes pelo diagrama você bate o olho, faz uma sominha, uma subtração e já, né? Bem mais simples. Aí a representação, temos quantas? 3. Por enumeração, quer dizer quem são os elementos do conjunto. Por diagrama e por símbolo. Né? Esse símbolo aqui, vocês sabem qual é, né? Essa barrinha em pé. Né? Eu vou escrever. É. Pronto. Olha aí. Tá o quê? Então, isso é importante, porque às vezes quando a gente está sozinho fazendo a questão, aí você lê uma coisa escrita daquele jeito ali, aí, né? E essa barrinha? É x, é x, tá o que? X é pai e primo. E realmente condiz, né? Tá falando do 2? É, o único par primo. O que é número primo? Número primo é aquele que tem quantos divisores? 2. Então, o 2 tem 2 divisores. Mas nenhum outro número par vai ter. Porque se você pegar qualquer outro número par, ele vai dar para dividir para 2. Aí, no mínimo, qualquer número par tem quantos divisores já? 3. E não pode, tem que ser só 2. Aí ele é primo. Né? E o conjunto vazio é o quê? Esse símbolozinho aqui, né? Eu até deveria ter colocado assim, A igual a isso aqui. Isso aqui é conjunto vazio. E o que é que diz aqui no conjunto unitário? Um elemento. E cuidado, viu? Porque as provas, já vi prova fazer isso aí, ó. Né? Eu sempre digo, e mesmo assim a gente vê nas provas acontecendo. Ele pegar o conjunto unitário e escrever assim, né? Alguma coisa, né? Por exemplo. Assim. Olha aí o perigo. O que é que significa isso? Ó. A igual. C igual. O que é que significa o conjunto A? Vazio. B, o C, vazio. E o B? Vocês aqui, menino. Vocês, menino bom. Vocês 3 aqui. Responda essa pergunta. O conjunto A é o quê? E o B? E o C? Vazio. E o B? Não. Presta atenção. A é vazio, C é vazio e B é unitário. Esse conjunto é unitário, porque dentro da chave tem um elemento. Mas não interessa que esse elemento seja a representação de um conjunto unitário, mas é um elemento. Se eu quiser dizer que o conjunto é unitário, eu coloco um elemento dentro da chave. Se eu quiser dizer que ele é vazio, eu não coloco chave. Ou coloco a chave sem nada, ou só essa bolinha cortada. Cuidado com isso aí. Talvez isso aqui seja novidade para algum de vocês. Complementar. Né? É um C um pouco maior. Ele não é um C comum, não é um C maiúsculo, não. Certo? Isso aqui não é um C maiúsculo. É um C diferente. É um símbolo matemático. Aqui em cima tem um B e aqui tem um A. Isso aqui já vai significar o quê? Isso aqui é isso, ó. Esse C, complementar. Aí como é que a gente lê? Quando tem esse C, BA, cuidado porque é diferente, viu? E eu vou dizer a vocês a diferença. Isso aqui é diferente de, obviamente, ó. Qual é a diferença? Alguém sabe para dizer logo? Então eu vou dizer. A diferença é, quando você quer um conjunto complementar,
tem que ter um conjunto dentro do outro. Então, se o conjunto A for os números de 1 a 10, o conjunto B for de 1 a 5, você concorda que o B está dentro do A? Ele é menor. Então, você faz o complemento. E como é que se faz o complemento? A menos B. Ou seja, na hora da prova a gente traduz o seguinte: o grande menos o pequeno. Nesse contexto, a gente não consegue tirar o grande do pequeno, certo? Não dá. Nesse contexto de complementar, não tem sentido você tirar o grande do pequeno. No contexto de complementar, tem sentido você tirar o pequeno do grande. Não teria sentido. Isso é diferente de você fazer a diferença entre dois conjuntos. Como assim? Se eu tenho esse conjunto aqui, e esse conjunto aqui, eu consigo fazer o complementar de B em A? Posso, né? Que seria fazer o quê? Quem é? Como é que faz a diferença de conjuntos? Você faz assim, ó. Quem é o conjunto que está saindo? Se você está saindo com B, é como se você estivesse levando esse B embora. Levando ele embora, você está levando quem? Então você vai riscar o 2 daqui. Ficando quem? Agora, sem falar de complementar, eu poderia fazer B menos A? B menos A. Levo A embora. Quem é que está dentro do A? 1, 2 e 3. Se tu levar o A embora, vai levar o 2 que tinha no B. Agora tu imagina, antes de saberem isso, o que é que acontecia? Eles ficavam, ó, tem alguma coisa estranha, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que não tem ninguém, conjunto vazio, escreve aí. Pronto. É a única forma. Não é correto levar o 1, 2 e 3 embora e o 2 que estava no BI também? É correto. Como é que se justifica isso? O que é que eu vou dizer que ficou? Ficou nada. O nada, nesse caso, não é o zero, é o vazio. Legal? Muito bem. Tem uma coisa que acontece de prova em prova e o pessoal também confunde um pouquinho. Não é o caso de vocês aqui. É isso aqui, olha. O que eu destaquei aí? O que eu destaquei? Leia a palavra. Pertinência e inclusão. Tem diferença? Tem, né? Pertinência, você fala em relação a quê? Conjunto e elemento. E inclusão, você fala só o quê? Entre conjuntos. Se você lê numa prova, isso é ótimo, né? Porque como é algo muito sutil, se você lê numa prova, isso é passível de anulação, né? A questão. Se você lê assim, o elemento 1 está contido no conjunto A. Você pode recorrer que a questão vai ser anulada. Ele não pode dizer isso. Porque elemento nenhum está contido em conjunto nenhum. Elementos pertencem aos conjuntos. Por isso que a gente diz relação de quê? Pertinência, de pertencer. Do mesmo jeito que é errado dizer o seguinte: o conjunto B está contido, pertence ao conjunto A. O conjunto B pertence ao conjunto A. Está errado. Porque eu estou falando de quem? De um conjunto. Aí o conjunto eu não posso dizer que pertence. Eu tenho que dizer que ele o quê? Está ou não está contido. É uma abrangência diferente. E como eu falei para vocês, se você lê numa prova alguma coisa desse tipo, fazendo essa troca, você sabe a verdade, né?
talvez você conseguisse marcar o gabarito correto que a pessoa que elaborou iria colocar lá, mas a questão pode ser anulada. Porque números, elementos, eles pertencem. E conjuntos estão ou não estão contidos. Né? Por exemplo, tem esse conjunto aqui, quem são os elementos dele? 0 e 1. 1 pertence, esse pertence também não é um E maiúsculo, né? Que ele é bastão. Ele é um símbolo, é um Ezinho mais arredondado. É ruim de fazer na mão, né? Mas perceba que isso aqui é um símbolo matemático. Ó, 1 pertence a A? Sim ou não? 0 pertence a A? O 2 pertence a A? Não. Aí, matematicamente, a gente faz só o seguinte, para dizer que não pertence, né? Não inventa um símbolo diferente. Coloca o que você já sabe o que é e nega ele cortando. Né? Então, como é o nome aqui? Pertence, né? Pertence aqui, não pertence. Pertence e não pertence. Agora, na inclusão, olha, está aqui. Na inclusão eu posso dizer, agora vem um símbolo diferente, né? Isso aqui não tem na letra do nosso alfabeto. Né? Esse também não, mas parece com o quê? Parece com C. Agora um C, o contrário, não tem no nosso alfabeto, já sabe que é um símbolo. Alguém lembra como é que lê isso aqui? Como é que a gente lê aqui no Ocidente? Eu digo no Ocidente porque no Oriente, muitos países leem assim, né? De cima para baixo, eles leem colunas, né? Chineses, coreanos. O pessoal lá A gente lê como aqui? Esquerda, direita. A gente lê assim. Horizontalmente. E nesse sentido. Então, isso aqui vai ter uma leitura e esse aqui vai ter outra leitura. Por causa disso. Né? Então, olha. Como é que se lê isso aqui? Como você lê assim, você tem que dizer o seguinte: A contém B. Então, esse símbolo aqui contém. Será que é importante saber o nome desses símbolos? Não. De jeito nenhum. Ou, agora a leitura do mesmo jeito, mas com o símbolo virado para lá. Alguém supõe aí? A contém B ou B está contido. Olha a diferença. A diferença está na escrita e na fala, mas no sentido matemático, o quê? O mesmo. Ou um ou outro. Mesmo sentido. Legal? Preciso dizer o que é isso aqui? Não contém. E isso aqui? Vamos ver se é verdade? Quem é o conjunto A? 0 e 1. B, 1 e C, 2. O B é 1 e esse conjunto 1, ele está dentro do A. Portanto, contém, verdade. Repare que isso aqui não é uma representação muito elegante, viu? Eu escrevo isso até não concordando 100%. Mas dá para entender. O ideal é você fazer isso aqui em forma de diagrama. Eu simplifiquei, mas eu não faço isso gostando muito, não. Quem é o conjunto C? 2. Tem 2 aqui no A? Então, A não contém C. E C não está contido em A. Né? Legal? Então, aqui, não contém. E não subestime a matemática, viu? Porque ela sabe bem direitinho como é que puxa o tapete. Não contém, ela não se contradiz, ela não tem duas vertentes para uma resposta, ou é ou não é, mas para puxar o tapete é bem facinho. Basta ela fazer o quê? Nada. Você é quem mexe.
Aqui. Não está contigo. Mas é bom, né? Matemática é bom. É bom. É bonito, de fato. Legal. Muito bem. Isso aqui vai fazer sentido, né? Um pouquinho mais na hora de resolver as questões, né? Quem são os elementos da união? É só você pegar a quantidade de elementos só do A, juntos com só do B, e subtrair a intersecção. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Assim, olha. É isso aqui. Eu quis dizer isso aqui. Olha, A e B. Vamos dizer que A e B seja, sabe o quê? A representação de duas questões. Aí eu digo o seguinte, na turma aqui todinha, 40, tem 40 aí. Então vamos dizer que 20 acertaram as duas. Aí se eu disser que 30 pessoas acertaram a questão A, onde é que eu coloco 30? Em canto nenhum. Está entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Se eu disse que 30 acertaram a questão A, mas aqui tem quanto? 20, então eu teria que colocar o quê? Se eu disser que, sei lá, 22 pessoas acertaram a B, eu teria que colocar o quê aqui? 2. Quando eu fizer a soma aqui, vai faltar alguém. Quando falta alguém é porque alguém não fez as duas questões, já que eu disse que tinha 40 pessoas, né? Vamos dizer. O que acontece? Eu quero dizer o seguinte, quando você tem esses números aqui dentro, se você contar 10 mais 20 mais 2, você está contando corretamente. Mas se você contar os 30 que eu tinha falado aqui, mais os 22 que eu tinha falado aqui, você está contando o quê? Essa parte 2 vezes. Por isso que aqui tem o quê? Um menos. É só isso. Num determinado problema a gente vê como é essa aplicação bem direitinho. Quem aqui, levanta a mão, quem já viu isso aqui? Alguém já viu a primeira vez ou não? Conjunto das partes. Alguém já viu? Em algum instante, sei lá, conjunto das partes? Então vamos tratar como novidade, né? União. É o oposto lá, cadê? Eu escrevi? Tá aqui, né? Intersecção. É esse aqui, para baixo. E o para cima é o quê? União. Tá aqui, ó. Né? Esse U é isso aqui. União. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Será que eu me esqueci o que eu ia dizer? Acho que eu esqueci, Acho que eu esqueci. Sim, certo, tá. Olha esse conjunto aqui. 1, 2, 3, os elementos. P, o que é que indica? P. Partes. Está conectado, muito bem. P, pela lógica, né, do contexto, P só pode ser partes. Muito bem, é assim mesmo. Partes de quem? Do conjunto A. Repare que eu abri uma chave maior. Eu vou até destacar aqui. Abri uma chave maior e aqui também. Observe. Inclusive uma dica que eu vou dar a vocês. Quando vocês estiverem escrevendo uma coisa, escreva lendo. Não faça só pegar essas letras e colocar no papel, não. Escreva lendo, já tentando o que será, né, se questionando do que está escrevendo. Isso é bom para no momento do estudo, é interessante. Né? Então, por exemplo, quem escreveu isso aqui atentamente deve ter percebido alguma coisa. Sem precisar dizer nada. Parece com o que isso?
Parece com o quê? Olha, 1, 2, 3, né? Tem alguma coisa a ver com combinações, com possibilidades, com jeito, né? 1, aí o 2, o 3, depois o 1 e o 2, depois o 1 e o 3, e depois o 2 e o 3. Mas por que eu não escrevi o 3 e o 1? Não poderia também? Poderia. Mas por que eu não escrevi? Porque se eu escrever 3 e 1, eu estou escrevendo isso aqui de novo. 1 e 3. Para que vocês não fiquem com dúvida. Esses dois conjuntos são o quê? Então, se eu escrevi 1 e 3, eu não posso escrever 3 e 1. 2 e 3, aí depois o próprio conjunto. E depois o vazio. Olha que interessante. Alguém percebeu aí? O vazio. Eu não coloquei ele dentro da chave igual aos outros. Ficaria errado, né? Tá vendo só? Uma outra possibilidade seria bem aqui eu escrever o quê? Só o par de chave limpa. Assim. Não é não? Legal. Ok. Certo? Por que eu fiz isso? De propósito. A gente não pode perder a viagem. Eu coloquei só 3 elementos. Aí você deu essa tira aqui todinha, não foi? Se eu colocasse 5, ficaria maior ou menor? Se eu colocasse 10, maior ainda. Então, notícia boa e notícia ruim. Aliás, só boa mesmo. Se ele colocar 10 elementos, a notícia boa é: ele não vai pedir para você enumerar. Avaliador nenhum faz isso. Garanto. Por quê? Porque se você for enumerar um conjunto que tem 10 elementos, as partes deles vão ser muito grandes. Então, você vai passar a prova todinha só escrevendo conjunto, dá qual o risco de errar. Esquecer alguém, né? Então, para não fazer isso, o número de elementos das partes de A é 2 elevado a n. Quem é n? N. Esse n é o número de elementos. Do conjunto, vendo? Cuidado. Esse nzinho minúsculo é o número de elementos do conjunto. E esse n maiúsculo é o quê? O número de elementos do conjunto das partes. Agora me diga, quanto é que tem aqui? O que é 2 ao cubo? Que dá quanto? Conte aqui. Tem 8? Aí. Ei, a pergunta que ele fez aí. Como é, menino? Conta o vazio? Conta. Aí, conta sim. Aí, isso aí faz a gente dizer o seguinte. Esses dois conjuntos aqui, ó. O conjunto da parte tem como subconjunto os dois principais. O próprio conjunto e o vazio. O vazio é subconjunto do próprio conjunto. E o conjunto é subconjunto de quem? Do conjunto das partes. Ele faz parte, ele pertence lá. Está contido lá, melhor dizendo. Legal? Então, determinada questão na prova diz assim: é dado um conjunto que tem 12 elementos. 10 elementos, pronto, 10. Um conjunto que tem 10 elementos. Então, quantos elementos terá o conjunto das partes? 2 elevado a quanto? 10. Aí 2 elevado a 10, né, dá 1024, você vai lá e marca. Já pensou? 10 elementos, né? Ele escreve da letra A até a letra J. Aí tu vai fazer um a um. Aí A, B, C, J. Aí depois A com B, A com C, A com D. Você não vai fazer isso. Você faria quantos? Você iria listar quantos elementos? 1024.
É um serviço perdido. Legal? Então ele não pergunta quem são, ele pergunta o quê? Quantos, né? Quantos, né? Quantos? Ele pergunta. Ele não diz quem são. Não interessa. Interessa é quantos são. Legal. Antes de eu falar a última parte, marque para mim a questão número 7, rapidamente. Resposta, todo mundo. Sim. Todo mundo com a folhinha marcando a número 7. Marque clarinho, né? Nesse momento a gente pode errar. Aí, quando eu fizer a correção, você marca mas você marque aí que dê para você ver que você quis aquela alternativa. Resposta. Já ouvi B e D. Já ouvi B, D e E. Mais B. Não. B, D e E, já ouvi. Todo mundo pensou? Ok. Veja só. Todo mundo já leu a questão e já marcou a sua B, D, ou E, ou A, ou C. Agora veja aqui no quadro aqui. Repense a resposta. Melhorou? Melhorou? Tá vendo como é a coisa? E agora eu vou dizer aqui o que é, vou explicar isso aqui. Aí a questão se esfarela. Porque primeiro a gente precisa lembrar dos nomes. Só isso. Esse conjunto aqui é conhecido como conjunto de quê? Números naturais. Só que assim, eu vou especificar uma coisa, né? Você está vendo esse asterisco? Está vendo esse asterisco? Dá para ler? Naturais não nulos. Quando você coloca o asterisco em qualquer símbolo de conjunto, significa que você não está usando o zero. Eu fiz isso de propósito para poder dizer isso a vocês. Mas eu poderia ter escrito, como já fiz várias vezes, e depois falei do asterisco, colocar aqui quem? O zero. Porque os naturais começam no zero e vão para o infinito positivo. Sem vírgula, sem número quebrado, sem nada disso. Todos bonitinhos. Porque ele indica o quê? Olha o que ele indica. Aí eu coloquei os naturais não nulos, porque se você começar no zero e for baixando os dedos da mão, né? Não é para contar? 0, 1, 2, 3, 4. Essa mão não tem 4 dedos. Então, se é para contar, a gente começa do 1. Né? Foi o primeiro conjunto que apareceu, né? Passou uma ovelhinha, uma pedrinha num saco. Passou outra ovelhinha, outra pedrinha. Na volta, se tivesse uma pedrinha no saco ainda, está faltando uma ovelha. Aí né, o tempo, a evolução, a gente deixou de fazer esse tipo de contagem, começou a registrar no papel, até ter a habilidade de, tenho 20, então mais tarde tem que ter 20 de novo. Né? Indica contagem. Não tem o que aqui? Vírgula, número quebrado, nada disso. Aí o homem começa a passar troco e dever. Aí quando ele começa a dever, a gente acrescenta os naturais, mais uma parcela, que é do zero para trás. Aí esses naturais, agora com o zero para frente e zero para trás, passa a ser chamado de... Aí tem esse Z, que eu não sei para que diabo eles colocaram o Z.
mas é inteiro. Inteiro. Vou colocar S, inteiros. O que são números inteiros? Positivos e negativos. Ainda não tem vírgula. Positivo e negativo e tem zero, viu? Só não tem o quê? Vírgula, nem fração, nem nada disso. Aí a gente começou a trocar, né? Meio saco de arroz por 5 de queijo. Saber o que era aquilo, né? 5 pedaços lá de queijo, redondinho. Então essas trocas tinham que ter representação. O que é meio saco? 1/2. Aí fração. Ei, fração. Número decimal. Vírgula. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Como é o nome disso, menino? O que é isso aqui? Dízima periódica aqui tem o quê? Período. A barrinha está em cima de quem? Do 3 e do 5. Então, se a barrinha está em cima do 3 e do 5, é porque esse número aqui seria o quê? Todos os números que tem após a vírgula são quem? Aqueles que estão sendo repetidos, o 3 e o 5. Nesse caso aqui, raiz de 5, a gente só sabe decorado 2,23. 2,23. Depois desse 3, aí desaba o número até o infinito, tudo trocado. Por isso que essa dízima é o quê? Aperiódica. Na língua portuguesa vocês estão vendo isso aí, né? Esse A é de negação, né? Pois é. Então, dízima aperiódica. Aí vocês estão vendo o que está acontecendo? A dízima periódica classifica o número num conjunto e a aperiódica classifica no outro conjunto. Legal, né? É. Certo. Aí, dízima periódica, frações e decimais, positivo. Vou até colocar um menos aqui, né? Porque senão vão dizer que não tem número negativo, mas tem. Use bom senso. Repare que tem umas bolinhas que estão abarcando outras. Essa aqui, que é dos racionais, eu não escrevi, né? Isso aqui é o quê? Racionais. O que são os números racionais? Repare que tem dentro dele tem alguma coisa. O que é? Os racionais, dentro dele tem quem? Inteiro e natural. Quer ver uma questão de prova que derruba meio mundo de gente? Todo número natural é racional. Verdadeiro ou falso? Todo número natural é racional. Verdadeiro ou falso? Causou um medinho essa pergunta? Existe, vou melhorar a pergunta. Existe um número natural que é racional. Vou fazer um ainda melhor. Atenção. Todo número racional é natural. Então, esse tipo de pergunta, como eu falei a vocês, derruba, a gente responde com a seguinte lógica. O conjunto pequeno
Está dentro de quê? Do grande. Mas tem número no grande que não está no pequeno. Não é óbvio? Por exemplo, se eu disser que todo número racional é natural, é uma afirmação que falsa, porque nos racionais eu tenho bem aqui o quê? Uma dízima. Os naturais aceitam esse tipo de número? Está respondido. Então, quando eu digo do grande para o pequeno, não posso. Agora, por que o 2 é racional? Responda aí. Essas perguntas que eu estou fazendo são questões, viu? Por que o 2 é racional? Já que ele é natural, então por que ele é racional? Como é que eu respondo? Porque ele está dentro do grande? Não é só por isso, não. Essa resposta, ela é tão assim, né? Explícita, que não é isso que ele quer ouvir. Então, o que é que ele quer ouvir? O 2, ele é racional, por quê? Porque embaixo dele tem 1. E o que é isso aqui? Fração. 2 sobre 1 é 2. E toda fração é o quê? Racional. Essa fração aqui, 1 sobre 2, não é uma fração? Quanto é o resultado? 0,5. É um decimal que tem fim? É finito? Você entende? Por isso que ele é racional. Mas esse número é natural? Não. Né? Ok. Uma coisa importante demais é essa aqui. O que é que tem bem aqui e bem aqui? Um limite. Vocês estão vendo esse limite aqui? Repare do N, do Z e do Q. Não tem uma bola completa? O I não tem. Se o I não tem, é porque acontece alguma coisa. Diga aí. Porque eu acho que dá para perceber. Por isso que eu estou pedindo para dizer assim. Dá para perceber. Olha aí. Muito bem. Ele está conectado, é verdade. Olha, de todos os números naturais, inteiros e racionais, de todos, apenas alguns deles não são nem dízima periódica e nem finito. Alguns. Por exemplo, raiz de 5, que é uma dízima periódica, infinita. Pi, constante da natureza, né? Pi, né? 3,14, que a gente sabe. Mas depois dele não tem infinito? Tem. Aqui é o número de Euler, né? É 2,71. E depois desse 1, descamba também. Então são números o quê? Constantes naturais. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? É o seguinte, olha. Com relação às raízes, quais são as raízes que a gente conhece? As que são quadradas perfeitas. E cubos perfeitos também, né? Por exemplo, raiz cúbica de 8, quanto é? 2. Mas se você pegar quanto é raiz quadrada de 4? 2. E raiz cúbica de 4? Aí desmantela, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Se não for cubo perfeito e nem quadrado perfeito, esses números são o quê? Irracionais. Porque não tem sentido. Por exemplo, se eu disser assim, quanto é raiz quadrada de 121? Raiz quadrada de 121? É 11. Pronto, 11. Você entende o número 11? Então, ele é um número o quê? Racional, inteiro e natural. 11 não é inteiro, não? É. Do zero para frente. 11 não é natural, não? É. Um número positivo sem vírgula. Irracional? 11 sobre 1. 11. Então é racional. Então, 11 é tudinho. Respondi com essa pergunta. Aliás, com isso que eu falei, eu respondi uma pergunta. Marque a alternativa da 8. Eu quero ver se você está prestando atenção. Eu acabei de dizer a resposta. 8.
Acabei de dizer a resposta. Seria difícil responder essa questão antes, né? Porque a gente não sabia nem o nome das letras, né? Essas letrinhas bonitas, agora a gente já sabe. Resposta. Deu tempo ler? Resposta. Bom senso. Item. Qual é, menino? D. Você? É? É também? Sabe o que é essa questão? A definição. Ele está dizendo a definição. Aí ele pegou essa definição e escreveu daquele jeito. Está aqui. A resposta. Que, juntamente com quem? Com I, dá quem? R. Então, que, união I, dá R. Os números reais são, portanto, todos os números juntos. E a única forma de você ter todos os números juntos é fazendo o quê? Olha, esse conhecimento que eu ia dar nesse instante, sem apontar a questão, como vocês estão vendo, né? É a resposta de uma questão. Um avaliador quis saber isso. O que é o R? É que, união, I. Os números reais são isso aqui. Racionais e irracionais juntos. Né? Muito bem. Conversamos muito, né? Agora vamos fazer questão. Hein? É. Pega aí, completa, tá vendo? Que eu vou... É. Pegou? Dá pra pegar daí? É. Vou apagar aqui. Questão 1. Todo mundo concentrado na questão 1 para marcar o item certo. Leia direito. Oito. Agora é 1. Pega uma folha em branco, porque não vai caber a conta de fazer essa daí. Eu estou brincando, vendo? Não tem conta aí. É. É. Resposta. É fácil essa daí, né? Todo mundo marcou? Vamos discutir. Marcaram o quê? Letra E? Pelo que vocês estão me dizendo, eu vou ter que fazer essa questão do jeito que se faz. Hein? É. Desse jeito. Vou fazer ela
Só pelo que eu escutei aí. É de propósito, por isso que eu perguntei, viu? É. Atenção aí. O que é que está acontecendo? Ele está numa cidade que, numa noite, foram registradas as temperaturas. Risque aí com seu lápis. Variação de temperatura. Risque aí. Variação de temperatura. E puxa uma setinha escrevendo amplitude térmica. Amplitude térmica. Puxa uma setinha aí puxando, né? Variação de temperatura, amplitude térmica. Eu não vou nem falar da palavra térmica. A questão aqui não é discutir a física, e sim a matemática. Então a palavra amplitude é matemática. O que é amplitude? É o tamanho de um intervalo. Se você quiser escrever, fica a seu critério. Mas eu vou dizer o que é que significa. Olha. Amplitude é o tamanho de um intervalo. E o intervalo aí está indo de quem a quem? Olha, veja só. É do menor até o maior. Se a pessoa pega essa questão ligeiro, ela faz uma coisa e ainda espera o outro de trás do muro para chegar lá e dizer, tu marcou aquela? Foi. Aí fica feliz. Aí quando sai o gabarito, eu errei essa questão. Né? Olha, quem é o primeiro número que ele colocou aí? -1. Tem -1 na de vocês? -1. E o último? 13. Amplitude é você fazer o seguinte: maior menos o menor. Maior menos o menor. Se tu fizer isso aqui, quem é o outro que tem aí no começo? -1. Quanto é que é isso aqui? Menos com menos. 13 mais 1. Tem alguma com 14? Se eu disser a vocês que a maioria marcou esse item B. Por quê? Porque leu ligeiro, leu ligeiro e não viu que o menor não é -1, é quem? Então a amplitude aí vai ser o quê? 13 menos a menor temperatura, que é quem? -3. Menos com menos é mais e 13 mais 3 dá o quê? Então a amplitude é de 16 graus Celsius. O zero não conta? Ele está aí. Contei o zero. A amplitude considera tudo. Agora faça outra conta para mim. Conte aqui. Desse aqui até aquele 13 lá, conta aí. Por que contar esses números aqui é errado? É. Exatamente, olha. E contar desse número até aquele é contar isso aqui, os algarismos, né? Não se conta assim. Porque daqui para cá tem o quê? Um intervalo, uma posição, um tamanho, um grau. É. 2. 2. É a pergunta da questão, essa daí. É a ideia principal, é saber exatamente isso aí. Ei,
Ele perguntou aqui, essa questão é de MMC ou MDC? É a chave da questão. Quem responde essa pergunta respondeu 50%. Questão 2, ela é de MMC ou de MDC? O que é MMC? Mínimo ou menor, múltiplo comum. E MDC? Máximo. Máximo divisor comum. Aí essa questão é de MMC ou de MDC? O que indica que é MDC para você fazer sem medo? A questão diz. Como é que tem uma coisa aí, ó? Quer ver? Olha. Tá 1, 2, 3. Terceira linha de baixo para cima no começo. Terceira linha de baixo para cima. Terceira linha de baixo para cima na questão. Logo no começo, sublinho, o que é que está escrito aí? Maior quantidade possível. Matou a questão. Isso indica o quê? Maior quantidade possível? MDC. Como é que faz questão de MDC? Você faz assim, ó. Eu acho que vocês todos estão lembrando, então vou fazer logo. MDC. Você faz como se fosse o MMC. Vocês lembram como é? Faz como se fosse o MMC, mas o MDC, você pega só os fatores comuns a todos. Assim, ó. Quem é o primeiro no menor? Depois. Essa questão aqui, vocês estão ouvindo? Essa questão aqui é um exemplo clássico do porquê que prova de concurso é difícil. Ela é difícil porque tem matemática fácil. MDC é do 6º ano. E essa questão do 6º ano está na prova. Aí o cara com 30, 35, 20 e pouco, no ensino médio, no 3º ano do ensino médio. Essa MDC eu já ouvi falar. Tá entendendo? Aí por que a prova é difícil? Porque o conteúdo... Não, é porque é uma questão lá, olha. Os primórdios. Faz o quê? Começa por quanto, hein? Por que não por 1? Porque você não divide, né? Vai dar ele mesmo. Por que não por 3? Porque você tem que ver se dá, né? Por exemplo, quanto é 1 mais 8? 9 mais 4? 13 não divide para 3, então você não vai fazer por 3. Né? Então, por 2, porque são pares. Dá quanto aqui? Aqui. 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 Olha como é bom estudar. 37 é um número primo. O 37 vai ser arrastado nessa conta até lá embaixo, para eu colocar bem aqui um 37 e dar 1. Se eu quisesse quem? MMC. Mas como eu quero é o MDC, sabendo que o 37 vai se repetir até lá embaixo, eu não vou continuar a minha conta. Vou parar aqui. Porque o MDC, ele pega só os fatores comuns que dividiram todos ao mesmo tempo. Grave na cabeça. MDC. Pega só os fatores que dividem todos ao mesmo tempo. Se eu colocar um 2 aqui, aqui dá quanto? Aqui. Não divide. E aqui? Esse 2 entra no MDC? Não, porque ele só dividiu 1. Entendeu agora? MDC tem que dividir todos, ó. Então, esse aqui entra e esse aqui entra. Quem é o MDC? 4. Tem 4 na resposta? Não, porque não é o MDC que ele quer saber. Você usa o MDC para resolver a questão. Agora, cuidado, porque se no item A tivesse o 4, hein? Não é o MDC que ele quer. Ele quer um problema aí, o que é? Divide, aliás, sabendo que os itens foram utilizados, todos os itens, né? Qual é o total de pacotinhos? É intuitivo, acredito que todo mundo aqui faz sem problema nenhum. O que é? Tem 2 jeitos. Soma tudo e divide por 4,
Ou então você faz separadamente. Eu vou fazer separadamente porque tem questão que pede, por exemplo, o que é isso aqui? Caneta? Corretivo? Tá vendo? Eu vou fazer separado porque, por exemplo, se ele perguntar sobre as canetas, a quantidade de canetas, aí você vai saber só das canetas, né? Então, fazendo separado, ó. 140 para quanto? Ou 120, 100 o quê? E por 4, 12 para 3, né? Então 30. 140 para 4. Termina em 0, 5 vezes 4, então 35. Para terminar em 8, ou 2 ou 7, né? 37. Pronto. Coincidentemente, né? A gente está vendo que esses números aqui estão bem aqui, né? Quanto é que dá isso aqui? É. Tá aí. 102 pacotinhos. E se você tivesse feito assim, né? Olha. 140. 148 dividido para 4. Dá 408, né? Dividido para 4 dá 102 também. Legal. Tudo bem? Questão 3. Olha o desespero. Entenderam a diferença do MMC e do MDC, menino? MDC não precisa terminar porque você só pega os que repete para todo mundo. Comum. Bateu num que não divide, para a conta. No MDC? Agora, se ele tivesse perguntado aí quem é o MDC, ou seja, o MMC, ou seja, um número, olha, um número bem grande, mas ele ainda, de todos, ele ainda é o menor, que dá para dividir para 120, 140 e 148. Tudinho. E multiplica um por um aqui, aí vai dar um número bem grandão. Esse número que tu achou é o menor de todos os múltiplos, que dá para dividir para eles. Né? Resposta dá 3. 3. A 3, ele está dizendo que é dízima periódica. Isso aí é uma dízima periódica? 3,14, reticência? Robson. Uma dízima periódica, isso aí? Então, o item B e o item D não pode. Você sai de 20% para 33% de chance de acertar. Melhora, né? Quem estava com 20% só de chance? Aí você sabe que não é real. Aí vai para 50%. Para 50% para 100. Não, porque tem racional e os... Mas calma aí. Porque se você disser... Você não pode dizer que o número não é real. Você pode dizer que ele não é um dos outros conjuntos, porque ele vai ser real. Então, o problema é... Olha que absurdo... Olha que absurdo tem escrito no item E. É uma dízima periódica que não pertence aos reais. Todo número está dentro dos conjuntos reais, ou seja, 50%. Agora ou a gente erra ou acerta. Excluiu quem? B, D e E. Ou é A ou é C. Julgue. Todo mundo sabe que dízima periódica é um número o quê? Racional ou irracional? Racional. O item A está o quê? Errado.
Item C. É uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números. Essa ladainha todinha não precisava, mas como é uma aula, né? Isso aqui. É. Ah, não, eu quis dizer o seguinte. Isso aqui vocês... É uma coisa que vocês quando leem... olha, é uma dízima. Dízima é racional, você faz só procurar o item que diz isso. Eu quis dizer o seguinte. Isso, tá vendo? Eu quis dizer isso aí para vocês. Você procura, olha, 3,14, 14, 14, né? Não é reticência? É uma dízima periódica. Você já sabe que dízima periódica é racional, então você só faz procurar, não precisa ficar... Né? Procurar menos errado igual nos direitos. É. Ei, mas em matemática, em qualquer coisa, é bom, não é ruim não, você ir por eliminação, viu? Excluir as alternativas mais escandalosas, é bom. Porque, por exemplo, você riscou o riscou, aí você vai ficar comparando só as que você acha. Você vai usar matemática no seu filho. Probabilidade. Só que a gente tem que ter cuidado com probabilidade, viu? Vou desligar aqui. Agora sim, é porque a diferença é que numa prova dessa como o Enem é a única aqui no Brasil que elimina o candidato pelo chute. Ele não, o Enem ele consegue, o algoritmo do Enem, são os caras que eu ficaria contente de conhecer. O TRI que chama, ele é o único algoritmo que consegue realmente detectar chute. Porque nessa questão aqui, se você marcar o item A, não ficou entre A e C? Se você marca o a sua nota é diferente, mesmo sendo errada, do que uma pessoa que marcou o item E, porque no item E ela disse que o número não era real, sendo ele real. Entendeu? Não é muito absurdo isso? O Enem ele não diz só que você errou. Ele pega a tua nota e derruba mais do que o outro que errou, mas errou mais bonito. É desse jeito. Aí, por causa disso, ó, ele se torna esse parâmetro, né? Já no concurso de vocês aí, não tem. É certo, é errado, é errado.
Se você errou pela E ou pela A, não tem problema nenhum. Está errado, né? Ok. Questão 4. Rápido. Vixe, 8h30. Fala, meu Deus. 4, ligeiro, vamos. O que é que a gente precisa fazer aí? É isso mesmo, aí. Raiz de quanto, hein? 81. 40. Quanto é isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? 9 mais 7. 9 menos 7. 2. Aí 16 sobre 2. 16 sobre 2. O que é isso aqui? Precisava fazer essa conta? Mas, mas como é uma aula. Mas vocês estão vendo o item C? Tem como não ser essa resposta? Me diga. Agora eu vou lhe dizer. Foi um tiro perdido. Foi um tiro perdido essa questão. Mas, ei, foi um tiro perdido, mas ainda teve gente que não acreditou. E marcou o item E, por exemplo. Esse item está tão bonito, não há como definir. É filosófico. É filosófico. Vou marcar. Aí. Tá vendo? É. Pois é. Acontece. Quem fez a 5? Vou deixar aqui. Quem fez a 5? Olha aí, pessoas aí fizeram. Isso, diagrama. E começa sempre por quem? Perfeito. Questão mesmo boazinha você faz, né? O pessoal já está bem. Vou fazer ela, viu? Se preocupe. É, vou fazer, viu? Ele lá também, vou fazer. Não se preocupe, vendo? Viu? Né? Não se desespere, né? Vamos se desesperar com calma. É a 5, né? Quantas questões? 3? 2. Então faz um diagrama parecido com aquele, né? 2 questões. Questão 1 e questão 2. Teve alguém que acertou as duas? Quem acertou só a questão 1? 100. 100 pessoas acertaram a questão 1, não foi? Agora, se eu sei que na questão 1 tem 100 pessoas e eu já coloquei 50, quem é que fica bem aqui? Quantas acertaram a 2? 90 pessoas. 90. Mas como eu já coloquei 50, pronto, era só isso. Esse é o problema. Montar corretamente. Quem foi que errou? Quem não acertou só a 1, só a 2 ou a 1 e a 2? Então, você vai fazer o quê? 200 menos. Aí você faz. Duzentos. Muito bem. 6. Vixe, é uma expressãozinha, né? 6. Como é essa expressão? Menos 5 ao quadrado. É menos 2.
Essa aí é questãozinha de valor numérico apenas. Dá para fazer, não dá? Todo mundo, alguém já tentou antes aí, acertou? Ó, já fez aqui, fez lá, é simplesinha. É. Essa aqui é só mesmo fazer a continha, viu? Não tem, olha, não tem que dizer se é natural. Você faz essa operação e marca aí. É. Agora, qual é o que essa questão quer trazer para a gente aqui agora, né? Olha o conhecimento aqui. Número negativo, expoente par. Resultado positivo. Ou seja, isso aqui dá o quê? 5 ao quadrado. O resultado fica negativo. Se aqui for ímpar, a base negativa, o resultado fica negativo. E quem é o resultado? Você faz normal, só coloca o sinal depois. Né? Quanto é isso aqui? Quanto é isso aqui? Elevado a zero? Aí você tem que ter previamente, né, já o conhecimento de que todo número diferente de zero, elevado a zero é... Aí se você não lembra disso. Ou então, alguém está fazendo a questão arrechada e pensa que isso aqui é zero. Matou a questão, né? Perdeu. Vendo só, coloca um zero aí. Né? Isso aqui. Todo mundo está vendo esse número? Chegou a hora de não ter medo de número assim, viu? E atenção. Porque é perigoso. É 3 elevado a quanto? Menos 2. Como é que faz? Eu vou dizer, olha. Você faz como se não tivesse o sinal. Tá vendo aqui? Sem o sinal seria quanto? Aí não tem um sinal no expoente? Você disse quanto de resposta? 9. 3 é 9. Aí por causa desse sinal tu só faz isso. Só isso. E inverte. Faz sem o sinal. Quanto é 3 ao quadrado? Então, por causa do sinal, você inverte o número. E cuidado, que inverter... Ó, o inverso de um número é diferente de oposto de um número. Viu? Olha. Ei, todo número tem um embaixo. Né? É assim. O que eu estou querendo dizer? O oposto. Quanto é o oposto desse número? Sim. Menos 2. Ou simétrico. Oposto ou simétrico é a mesma coisa. E quem é o inverso? Não esqueça desse detalhe. Oposto, simétrico ou oposto, inverso. Então quem é isso aqui? Inverso. Mais um. E em cima dá o quê? Em cima deu o quê? 25 mais 1. 26 menos 16. E quanto é 1 sobre 9 mais 1? Tem 480 coisas que eu posso dizer disso aqui. Mas eu vou dizer só uma mesmo. Olha. Nesse caso, vou fazer o tradicional. Você embaixo desse 1 tem quem? 1. Aí você faz assim, nessas continhas. Multiplica assim. Multiplica assim e multiplica assim. Qual foi a operação que eu disse? Multiplica. Cada setinha. 1 vezes 1. 1 vezes 9. 9 vezes 1. Que sinal é esse aqui? Pronto. Certo? Sempre que tiver dois númerozinhos. Em cima tem quem? 10. E embaixo? Concorda? Vocês estão vendo o que eu fiz aqui, ó? Um traço maior do que o outro. É porque tem o quê? Divisão de frações. Repete a primeira. E multiplica pelo... Musiquinha bonita, né? Quanto é que dá? 9. Não gostei. 10 vezes 9. 90. 1 vezes 10. 90 sobre 10. 9. É só mesmo para... Tem aí? Tem. 10. Né?
Ei, aí, isso que ele falou é legal, né? Nós estamos em aula, é por isso que demora. Você fazendo sozinho, você faz mais ligeiro. É. Ei, você vai explicar? Olha, a pessoa na hora da prova vai dizer, aqui você faz assim, assim, assim. Você não diz, você já sabe disso. Você só faz. É, é. 9. Marcaram o que na 9? Ei, a 7 tá feita, né? Qual é a 7? Gabarito da 7. Eu não dei, né? A 7 é raiz de 2. Tá tudo certo aí, viu? Ele fez o teoremazinho de Pitágoras bem bonitinho, tá tudo certo. Ele só quer saber do raiz de 2. Raiz de 2 é o quê? Vamos ver, é o número primo? Não. É o número real e irracional? Sim. Real e irracional? Sim. D. Item D. Isso. D. D de dado. 8. É. 7D. 8 é. 9. Resposta. É. Vai riscando, vai colocando na frente do número que ele é. Aí tu vai lá no gabarito e marca. Primeiro na frente do número diga o que ele é. Observe os números. 1 é o quê? 1 é uma dízima. Portanto, é o quê? 2,21, reticência. Racional. Isso. 2. É um número o quê? Irracional. Coloca, olha, no 1 você coloca o quê? No 2 você coloca I. Deu para entender? Vocês estão conectados? 1 é que, racional. 2, I, irracional. 3. Vocês acham que 3 é o quê? O que é o número π? Não, o número não. O π ele é um número o quê? Irracional. Aí tu imagina ele dividido por 5. Aí que se esculhamba, né? Então, o item 3 é um número o quê? Irracional. 4. É quebrado? É, mas tem um fim. Você entende ele, então ele é racional. Raiz de menos 4. Que número é isso aí? Que número é isso aí? Racional. Tem resposta para isso? Tem? Ainda bem que ninguém marcou. A C diz o quê? A C? A C diz o quê? 2 e 3? Ele está perguntando os números que são o quê? Irracionais. E o item e o número 5? Ele é o quê? Ele é racional? Não existe raiz quadrada de número negativo. Esse número nem real não é. Agora deixa eu dizer a você. Essa aqui é uma questão boa. Ela seleciona muito bem. Ninguém fez conta, mas essa pegadinha do número 5, o 5 aí, que é raiz de menos 4, não é um número real. Certo? É, exatamente. Se ele não é real, ele não pode estar em nenhum deles aqui. Portanto, a resposta é C, porque só o número... 2 e 3. Rapidamente vamos marcar todas essas questões que tem figura. E nunca mais é para errar, viu? Coloquei 3 de propósito. 14. Eu digo logo o segredo, como é ou não? Tenta logo antes. Ou precisa do segredo?
Então pronto, pode fazer. Mas tem um segredinho. Se você descobrir o que é, você marca de cabeça aí, tudinho. As questões que tem figura, 14, 15 e 17. Digo? Vou dizer o segredo. O segredo é a palavra retirada. Toda questão que tem essas figuras assim, retire. Aí quando você retira, você apaga. Aí o que fica é a resposta. Então, por exemplo, olha, se você tem o C, é o maior de todos. Tem alguém pequeno dentro dele, não tem? Então, se está pequeno dentro dele e não está pintado, é porque ele foi o quê? Retirado. Essa operação matemática é a operação de quê? Diferença. Então, é C que é o maior, aí você tira, ou seja, C menos. Qual é a alternativa que tem C menos? De cara, você exclui todas as outras, porque só pode ser uma diferença. É? Legal? 15. Mesma linha de raciocínio do que eu disse ou não? Tem diferença aí? Tem diferença. Quem é que ele está riscando? Ele está riscando A e C. Ou seja, o que é isso? A inter C. Se ele está riscando A inter C e tirou o B, ó, dei a resposta. Tirou o B não está riscado, saiu. Ou seja, A inter C. Pois é. A inter C. Vixe. Essa poiqueira também foi perdida, né? Ele colocou só com intersecção. Você nem pensa. 17. A 17 ela tá mais bonitinha, né? É. Vai. 17. 15. Resposta. C de casa. 14. B de bola. E 17. 17. Cuidado com a figura. É bem fácil, não compensa errar. Resposta. Quem foi que ele pintou? Ele está pintando esse T, que é a letra M, né? Que representa a letra M. Ele não está pintando isso aí? Aí ele não veio com mais duas figuras, cobriu. Se ele cobriu e tirou essa parte que está pintada, é porque foi excluído. Ou seja, se ele pintou M, então vai ser M menos alguma coisa. Onde é que tem M menos alguma coisa? B e B. B, olha, B. De novo, outro, né? O cara não elaborou. É. Ele não elaborou de um jeito que. É. 16. Eu apaguei, não foi? Apaguei, ó. Quem lembra? Apaguei? Não, tá ali. 16 aqui, ó. 16, olha. Como é que faz o complementar? Ei, para ficar gravado na cabeça. Como é que faz o complementar? Grande menos o pequeno. Só tem dois conjuntos? Grande menos o pequeno.
Tira o pequeno, aí tu faz assim, ó, dica que eu dou, ó, prova, né? Olha os dois conjuntos que tem na folha, risca do pequeno e o número que tu riscou no pequeno, risca no grande também. Os que ficar é a resposta. Pronto, faça isso aí. Risca do pequeno, o que tiver no grande, risca também. Bateu? Legal, né? O pequeno vai embora. Aí você risca o que está nele, o que tiver no grande você risca também. Quando você leva tudo embora, ficou quem? 1, 5 e 8. Marcou? Letra E? Muito bem. Vixe, a 10, olha. Mesma coisa. A diferença. A menos B. Ah, eu vou fazer essa, né? Vou fazer aqui. Ó. Como é que ela está escrita aí, os números, hein? O A. Diz aí. 1 até 4 é? B. 3. Vixe. E agora? A gente não pode ter medo, por isso que basta ver uma vez. Quem é que está indo embora? Não é A menos B? Fazer bem aqui. Vai. O B está indo embora, não está? Então ele está levando quem? Levou? Aí fica 1, 2, 5 e 6. Tem aí? 1, 2, 5 e 6. Tem aí? Mas está errado. Por que está errado? Mas é uma boa. Porque o B foi embora, então ele levou isso aqui. Ficou quem? Isso. Tá vendo como é legal, né? Você tem um item aí que induz você, mas só se não tiver aprendido direitinho. Quem aprendeu que sabe que o conjunto vai embora, ele vai levar tudo. Se B, então a diferença entre dois conjuntos só dá vazio se os conjuntos forem o quê? Iguais. Quando eu tenho um conjunto igual ao outro e eu faço a diferença, olha aí, ó. Se eles forem iguais, quem é a diferença dá o quê? Vazio. E se forem iguais, a união dá o quê? O próprio conjunto. Gravou? Tem dois conjuntos. Se tu fizer a diferença, se eles são iguais. Por exemplo, 1, 2 e o B, 1, 2. Diferença. Dá o vazio. E união dá o próprio conjunto, porque é igual. Você não pode repetir. Por exemplo, 1, 2, aí você escreve 1, 1, 2, 2, né? Não pode, é só 1, 2. Próprio conjunto. Ok. Questão 13. Como é que está escrito? 30%. Quem fez essa aqui? Os meninos bons fizeram aqui, esses meninos bons? Fizeram essa aqui? 30% menos, ou é mais? Ei, uma questão dessa na prova. Vamos se acalmar um pouquinho. Vamos se acalmar um pouquinho. Tá vendo aí? Tem alguma coisa para fazer com esse? Olha que conta legal. 40 vezes 0,1, né? Você tampa aqui, ó. Tem um 0 para frente e um 0 para trás. Quem é que tá para cá? 4 e para lá. 4 vezes 1. Então. E esse aqui? Não é 1%? Raiz de 1%. 1%. 1 sobre 100. Pô, vamos somar isso aqui? Raiz de 1. Esse medinho da gente dizer a resposta
É o que gera aprendizado. É 0? É 1? É o quê? Porque na hora da prova você não pergunta a ninguém, né? Então é isso aí. Se você está se questionando quanto é raiz de 1, aí você vai ver a resposta e nunca mais vai esquecer. Quanto é? 1. E raiz de 100, 10 vezes 10 dá 100, então raiz de 100 é 10. Aí eu vou fazer uma coisa aqui legal. O que é que tem escrito bem aqui? Porcentagem. Porcentagem significa um número sobre o quê? 100, né? Então eu vou fazer o seguinte. Aí, ó. O que é que significa isso aqui? Era quem? 1 sobre 10. Agora é quem? 10 sobre 100, que é a mesma coisa que o quê? Quanto é 34 menos 10? Né? Né? Legal? 34% menos 10%, 24%. O que foi isso aqui, gente? Foi uma simplificaçãozinha que a gente fez. Se você está subtraindo porcentagem, era ótimo que aqui também tivesse um 100, não era? Porque vira porcentagem. Como é que eu transformo o 10 em 100? Multiplicando por 10. Então, multipliquei por 10 em cima e embaixo. Aí, ó, coloco um 0 e um 0. Tem que ser em cima e embaixo. E 10 sobre 100 é 10%. Quanto é 34 menos 10? 24. Isso, né? É bom. Ok? Falta qual? 11, 12 ainda? Ixi, Maria. Nonato vai fechar e ninguém come creme de galinha, olha. Como é aí? É a 11 e a 12? 11. 11. 11. Vamos se acalmar, vai dar tudo certo. Questão 11 é a melhor questão que tem nessa folha. Eu sempre digo isso. Quando eu vejo essa questão por aí e é preciso comentar em turma, eu digo, a melhor questão que tem nessas 17 é essa daí. Dividir o quê? Dividir um número. Quem é esse número? X. Você não conhece? X. Então, dividir um número. Por quanto? 0,0125. Isso aí, olha só o que é que a matemática faz. Isso aí é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Essa foi daquelas que o índice de acerto também foi um desesperador. Não porque ela é difícil, pelo contrário. É o jeito dela que é diferente. E aí agora a gente vai aprender a ver que uma divisão por número quebrado, na realidade é uma multiplicação. Toda divisão é uma multiplicação, né? Agora, como é que eu vou fazer isso? Aí você tem que pensar. Qual é a ideia principal? É com isso aqui que você tem que ir embora. Você vai embora daqui hoje com essa ideia. Qual é a ideia? O decimal a gente tem que transformar em... Exatamente, fração. Então, x sobre... Como é que transforma isso aqui em fração? Aí eu vou dizer a vocês, olha. Conte as decimais. Quantas casas decimais tem? Então, 125 sobre... Quantas casas tem aqui? 4, né? 1, 2, 3, 4. 125 dividido para 10 mil é 0,0125. Ou seja, isso é verdade. Aí agora o que é que nós temos? Divisão de frações. Aí faz o quê? Repete a primeira, que é x sobre 1, vezes 10 mil sobre 125. Quanto é x dividido para 1? Apareceu o que a questão está pedindo, que é isso aqui. Multiplica. Multiplica. Por quem? Por isso. E quanto é isso aí?
Aí tem um bocado de jeito de fazer, né? Divide em cima e embaixo por 5, porque termina em 0 e 5. Quanto é 10.000 dividido para 5? 125 dividido para 5. 2.000 dividido para 5. 5 vezes 4. 20. Então 2.000 para 5. 25 dividido para 5. Tabuada, 40 para 5. 40 para 5. Então 400 para 5. Dividir o número por 0, 125 é a mesma coisa que multiplicar por quanto? É. 2. Hein? Como é? 2. Vixe, a 12 é a expressão, né? Diz aí pra mim. Menos 1 sobre 3. Mais. É menos, né? Menos. Elevado a quanto? A 2 vezes 1 sobre 27 a menos 1 sobre 3. Cuidadinho especial aqui pra gente terminar, viu? Cuidadinho especial aqui para terminar a aula. Olha. Outra coisa que gera um medinho, né? É ali. Isso aqui todo mundo sabe a resposta. Negativo expoente par, o resultado fica o quê? Positivo. Quanto é 1 ao quadrado? 3 ao quadrado. Raiz cúbica de 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 ao cubo é 8. Então, raiz cúbica de 8. Tu acredita que tem gente, olha, fica meio nervoso, a caneta chega e escorrega no suor, né, no dedo. Olha, menos com menos. Perdeu a questão. Não faça isso não, olhe com calma. Tem o expoente tem prioridade. Então, menos, menos, aí agora você faz. Olha como não era. Olha, menos ao quadrado, mais. Então, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Menos com menos, tá vendo? Não pega aqui. E aí tem um problema, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Vez e isso aqui. E agora? Potência de expoente fracionário. Se você lembra a musiquinha, aí fica legal, facinho. Se não lembra, tem que matutar um pouquinho. Quem está lembrando? Ele aqui lembrou. Número fracionário no expoente é assim. A musiquinha diz o seguinte, olha. Você coloca a raiz, o A. Eu ia cantar, era? A. Tá vendo? O de cima, que está aberto. Olha, que está aberto aqui, ó. Fica dentro. E o que tem, né? O que está embaixo, fica fora. Então aqui seria o quê? 1 sobre 3, né? Então seria o quê? Primeira coisa. Aqui tem um menos, não tem? Tu lembra o que foi que a gente fez naquela questão? Quando tem menos faz o quê? Aqui não tem menos de novo? Se tem 1 sobre 27, fica quanto? 27. Pagou o sinal, não foi? Pagou o sinal. Agora tem 1 sobre 3, fração. Faz o quê? Raiz. O de cima quem é? 1 fica onde? Dentro. E o de baixo quem é? 3 fica onde? Fora. 1 sobre 9, mais quem? 2, menos 4 sobre 9, vezes quem? 3. Se eu fizer uma coisa aqui, ó, ei,
Se eu fizer uma coisa aqui, vocês vão ficar com raiva? Quanto é 3 vezes 4? 1 vezes 9. Vocês estão vendo, né? Para depois, por que foi que ele fez isso? 3 vezes 4. Porque eu ia ter que escrever tudo isso só para... Ok? Certo? Tudo bem? Eu não tenho que fazer essa conta aí para marcar a resposta? Use a matemática ao seu favor. Matemática não combina com desespero. Você não está fazendo isso aqui? Olha o que é que eu vou fazer. Que número é esse aqui? 2, né? 2. Quanto é que tem aqui? 9. Aqui? Quanto é que tem aqui? 100. Aqui tinha 10. Seria ótimo se fosse 100. Faça ser 100. Aqui tem 9 e 9. Seria ótimo se aqui embaixo fosse quem? Então, para ser 9, em cima tinha que ser quanto? Aí a tia Mazé dizia, lá no Nemésio Bezerra, né? Sexta série. Quando os denominadores são iguais, você repete e opera só em cima. 1 mais 18. 19 menos 12. Tchau. Até a próxima.